to be committed and cleaving to each other, logicamente, sermos comprometidos e agarrarmos um ao outro. to together focus on God, E que ambos juntos focalizados em Deus. and the result is intimacy. E logicamente o resultado de tudo isso é a intimidade sexual. Intimacy that God has designed. Logicamente é uma intimidade que Deus desenhou. And notice that they were both naked, Vocês notem aí que as escrituras diz simplesmente que eles estavam nus And they ou were- pelados and there was no shame. e não tinham vergonha de um para com o outro. They were totally honest and open. Logicamente eles eram totalmente honestos um para com o outro e abertos. As I've counseled couples over the years, Muitas vezes nos meus anos de aconselhamento para casais, couples wonder why their sex life is not what they want it to be. muitas vezes o casal não sabe o que é que está errado na vida sexual desse casal. And one thing, they've left these principles, Logicamente, um dos pontos é que abandonaram os princípios da palavra do Senhor. but I found what ruins their relationship the most Mas eu também descobri o que realmente destrói este relacionamento. is something about which they're dishonest with each other, Isto é, uma coisa que eles são desonestos um para com o outro. or they're not totally open with each Ou other. talvez não são abertos um para com o outro. So God has designed Logicamente, Deus desenhou. the family to begin with the relationship of husband and wife. Logicamente, Deus desenhou para que a família tenha iniciação entre o homem e a mulher. We live in a world that goes from step 1 to step 5. Logicamente, nós estamos vivendo numa época, numa era que nós iniciamos no primeiro ponto e já pulamos para o quinto, With no commitment at all. sem compromisso nenhum. And that's why it's time for us to step back Logicamente, isso é uma razão pela qual, para nós, observar meio afastados. and realize that the marriage relationship is not only important for the family, E nós devemos notar e saber que o relacionamento matrimonial não é somente importante para a família, but it presents a picture to the world e também isso faz uma apresentação de um quadro, de uma gravura para o mundo of Christ and the church. do que é Cristo e a sua igreja. And the world doesn't see the true picture Logicamente, o mundo aí fora não tem uma imaginação desta gravura ou desta pintura from Christians. de crentes. Where are they going to find it? Se eles não veem nossas vidas, onde é que eles vão encontrar isso? It's time for us to follow the principles of the Lord. Logicamente, nós devemos voltar aos princípios da palavra. One other word about the marriage relationship. Logicamente, mais uma palavra relacionada com o matrimônio. Husbands and wives need to be considerate of one another. Logicamente, o marido e a mulher têm que mostrar consideração um para com o outro. Specifically, the Apostle Peter Especificamente, o apóstolo Pedro, really comes down hard on men. logicamente, ele vem em uma reta forte sobre o homem. And he says that men need to live with their wife with understanding. E, logicamente, o apóstolo Pedro nos diz que o homem tem que viver com a sua esposa, give me the word there. Live with what? With understanding. E, logicamente, viver com a sua esposa dentro do entendimento e compreensão. And to be considerate of her as a weaker vessel. Logicamente, mostrar consideração a ela como se fosse uma coisa mais frágil. Notice it did not say that she's inferior, Não está dizendo que ela é inferior. but rather it emphasizes her tenderness. Na verdade, está dando uma ênfase da doçura da vida dela, do que ela é. I like to point out it's like the difference between everyday dishes E eu gostaria de apontar e a mostrar para vocês relacionado ao prato do dia a dia. and fine china. Logicamente, nós temos dois tipos de prato em casa, um que a gente utiliza do dia a dia e um outro que os dias especiais, ou seja, aquela cerâmica, aquele bule, aquela xícara britânica. You can take your everyday dishes and just throw them around. Muitas vezes, do dia a dia, a gente joga aqueles pratos da cozinha para cá e para lá. But that fine china you handle with care. Mas aquela cerâmica preciosa você segura com muito cuidado. That's the difference between a man and a woman. Isso daí também é a diferença entre o homem e a mulher. Where men are strong, Onde o homem é forte women are tender e, logicamente, a mulher é dócil, frágil and need to be treated with e tenderness. deve ser tratada com carinho, com respeito, com amor. You can say to a man, "You look fat."
Você pode dizer a um homem, você pode olhar num homem e dizer, você é gordo, como ele já fez muitas vezes comigo. But you would never say that to a woman. Mas você nunca falaria isso a uma mulher. And one of the problems with communication, E um dos problemas em comunicação, men often talk to their wife e muitas vezes o homem tem uma tendência de falar com a sua esposa like they're talking to other men. como se elas fossem um outro homem. And sometimes the women talk to their husbands E muitas vezes as mulheres têm uma tendência de falar com seus maridos like they talk to other women. da forma que eles falam com outras mulheres também. No wonder the man doesn't get it. Logicamente, isso é uma razão pelo homem ele não compreende o que você está falando. Another difference between a man and a woman. Logicamente, existe uma outra diferenciação entre o homem e a mulher. Women can multitask beautifully. A mulher tem um potencial grande demais de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. A wife can be making dinner, Essa esposa tem a capacidade de cozinhar um ótimo jantar, tending to the children, tomar conta dos filhos também ao mesmo tempo, talking on the phone, falar no telefone também and watching television. e assistir televisão também. And never miss a beat on anything. E não perde ponto em lugar em área nenhuma. Men can't handle that. Homem não pode fazer isso. A man can be typing on the computer, Se o homem às vezes ele está datilografando no computador and his wife says something to e him, logicamente a esposa aproxima-se e diz algo a ele and he acts like he's hearing, e logicamente ele está fingindo como se estivesse escutando. until she asks him what he said. Até What que she ela said. pergunta, o que é que eu falei para você? He didn't have a clue. Ele não sabe o que ele estava falando. Men cannot handle it. O homem não tem essa capacidade de agir em várias tarefas ao mesmo tempo. So men, when your wife speaks, Logicamente, homens, quando a sua esposa fala com você, stop what you're doing, pare o que você está fazendo. look her in the eye, Olhe no olho dela and listen. e escuta. It's important for men to learn to listen. Logicamente, é de grande importância para nós, como os homens, poder ouvir as nossas esposas. Especially since we live in a day when women are in the workplace. Logicamente, especialmente quando nós sabemos que nós temos muitas mulheres trabalhando fora. They're in an environment Essas mulheres se encontram num ambiente, where they're treated like a man. logicamente, muitas vezes essas mulheres são tratadas como homem. They come home and they're really stressed out. E logicamente elas vêm para casa e estão totalmente estressadas. And men need to treat them like they're special. Logicamente, o homem tem a necessidade de tratá-la com respeito e que elas são especiais. Men need to drop what they're doing, Ele tem a necessidade de parar o que ele está fazendo be willing to listen, e ter a tendência e dever de ouvi-la, but never try to fix them. mas nunca tente consertá-la. Just listen. Ouvi-la, mas não consertá-la. Just listen. Somente escute. The best thing you can do is hug her. A melhor coisa que você pode simplesmente fazer para ela é dar um abraço nela. She was taken out of your side, Ela foi tirada da sua lateral. and she responds to a hug. E ela responde positivamente a este abraço. A hug to a woman Um abraço à mulher is a God-designed calming. é um desenho como se fosse uma aspirina para ela. She needs to calm. Ela tem a necessidade de acalmar-se. Sometimes the children are calling to her, Muitas vezes os filhos estão chamando elas, as mães, and things are calling and stressing her out. e logicamente muitas vezes existem coisas que causam a estressão a ela. Her nest is messed up Logicamente o ninho dela está todo virado de ponta cabeça, because men can live with a mess. porque o homem tem uma necessidade e não se importa viver dentro do ninho que está numa bagunça. But a woman takes the house as a mess, Mas logicamente a mulher gosta do seu lar consertadinho, as a personal reflection upon como her. se fosse uma reflexão dela no lar. Sometimes the husband can do the best thing by straightening up. Logicamente, muitas vezes o marido tem a necessidade de simplesmente ajudá-la a arrumar o seu ninho And bringing calm to her life. e ajudar a trazer a calma à vida dela. On the other hand, the man needs respect. Logicamente, o homem tem uma necessidade de grande importância
Isso é, o respeito. He needs to feel like he's important. Ele tem a necessidade de saber que ele é importante. We don't live in a society where he's out hunting. Nós não vivemos já dentro de uma sociedade que ele está fazendo, que ele está caçando. There was a time when he would drag home the kill. Logicamente, existia uma época lá no passado que o marido trazia a sua caça para casa. And the wife would be standing at the door saying, "Oh, that's wonderful." E a esposa ficava na porta da casa, olha que coisa maravilhosa que ele está trazendo para casa. And now he drives home fighting traffic. Logicamente, hoje mudou, ele não está caçando, mas ele está dirigindo e está todo estressado aí na Feeling rua. like nobody respects him. E, logicamente, ninguém mostra respeito a esse homem quando ele está dirigindo aí nas ruas. He needs to feel like he's the important man. Ele tem a necessidade de chegar em casa e saber que ele é importante. Because that's his basic need. Porque isso daí é a necessidade básica do homem, o respeito. He needs respect. Ele tem a necessidade do respeito. She needs to feel unconditional love. E, logicamente, ela tem a necessidade de ser amada incondicional. Both husband and wife Ambos, marido e mulher, are very needy people. logicamente, são pessoas com grandes necessidades. And God has designed this basic E, relationship logicamente, Deus deu essa a necessidade básica de um para com o outro to communicate para poder comunicar um com o outro. the basic need. As coisas que são necessariamente importantes e básicas para cada um. So when we read that in Ephesians chapter 5, Então, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 5, that we're to submit to one another que nós devemos nos submeter um ao outro, as we submit to Christ, como nós nos submetemos a Cristo, I like to point out to husbands and wives, eu gostaria de mostrar e apontar para maridos e mulheres. there's this mutual need to submit to the need of the other. Nós temos a necessidade mútua de submissão um para com o outro. When we do, it goes a great ways. Logicamente, quando nós tomamos essa atitude de submissão um para com o outro, o caminho nosso é muito mais longo In communication. em comunicação. The second area is the communication we give to our children. Logicamente, uma outra área de grande importância é a comunicação que nós damos aos nossos filhos. The book of Proverbs chapter 24 Logicamente, em Provérbios capítulo 24, says, by understanding the house is built. nós sabemos que através do entendimento a casa é construída. One of the greatest things we can do is seek to understand our children. Logicamente, uma das grandes coisas que nós devemos fazer é compreender e entender os nossos filhos. Isn't it wonderful that each one of them are individual Não é creatures? uma coisa maravilhosa que eles são criados totalmente independentes e diferentes um do outro. Proverbs says that we're to train up a child in the way that he should go. Provérbios também nos diz que nós devemos treinar os nossos filhos no caminho que eles devem ir. That means that we understand that the training for one is not the same for the other. E às vezes nós temos a necessidade de saber que treinar um ou levar um ao caminho correto é diferente de um para com o outro. We train them on their level. Nós devemos treiná-los no níveis de compreensão deles. We can't use one system for everyone. Não existe um sistema padrão para todos os filhos. We need to train them as individuals. Nós devemos treiná-lo como se fossem indivíduos especiais. And that means we accept their uniqueness. Lógico que nós devemos aceitar eles pelos que eles são e a forma pela qual Deus os fez. We celebrate their uniqueness. Nós devemos celebrar essa criatividade que Deus fez na criação dessas crianças. And how do we do that? E como é que nós podemos fazer isso? We affirm their value through attention. Logicamente, nós devemos afirmar os valores e os princípios através da atenção. Notice how that overlaps with the man and the woman. The man needs attention, the woman needs attention, and the children. Vocês notem que como que isso tem um laço de amarramento, como a mulher tem a necessidade de atenção, o marido tem necessidade de atenção e o filho também tem necessidade de atenção. That means we have to turn off the television once in a while. E chega um certo ponto que a televisão tem que ser desligada. That means we have to turn from things that might pull us away from our family. E às vezes nós chegamos a um certo ponto que devemos desligar todo aquilo que quebra essa conexão da família. Sometimes the most spiritual thing you can do Talvez a coisa mais espiritual que você pode fazer ou realizar is play with your children on the floor. é brincar, simplesmente brincar com seus filhos lá no chão.
and spend time with them e ficar com eles, logicamente, and show them affection e mostrar a eles o carinho, and let them know of your appreciation. e logicamente deixá-los a saber que você aprecia e que você ama esses filhos. Above all, we show them that we love them unconditionally. Logicamente, acima de tudo, devemos mostrar que amamos nossos filhos incondicionais. If we want our children to repent when they do wrong, Se nós queremos que os nossos filhos se arrependam quando fazem algo errado, they need to know that they're in an environment of unconditional love. eles têm a necessidade de saber que eles estão num ambiente que existe o amor incondicional. Otherwise, they want to hide when they've done wrong. Logicamente, a tendência do filho é de se esconder quando eles fizeram algo errado, se não estão nesse ambiente. But we must love our children as God loves us. Nós devemos amar os nossos filhos da mesma forma que Deus nos ama. Notice that God just pours out His love upon us. Você note que Deus joga o seu amor sobre você. And then He tells us that if we confess our sins, E logicamente Ele também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, He's faithful and just to forgive us Ele é fiel e justo de nos perdoar and to cleanse us from all iniquity. e nos limpar de todas as iniquidades. He says if we hide it, Mas se nós escondermos o nosso pecado, His truth is not in us. a verdade é que a sua verdade não está em nós. Go back to how God loves us. Então nós devemos retornar da mesma forma e saber como é que Deus nos ama. We also need to trust our children. Nós também temos que chegar numa posição que nós devemos confiar nos nossos filhos. Trust them with responsibility. E logicamente confiar em nossos filhos com responsabilidades. To teach them, as the book of Luke says, E logicamente ensinar aos nossos filhos da forma que Lucas nos ensina. he that is faithful in small things E ensinar aos nossos filhos que aquele que é fiel em coisas pequenas will be faithful in large things. serão fiéis em coisas grandes. Children need the opportunity to learn faithfulness. Logicamente, a criança tem a necessidade de aprender a ser fiel. And that means that parents need to take time to discipline their children. Logicamente, os pais têm a necessidade de aprender e corrigir através da disciplina em seus filhos. Discipline proves love, Logicamente, a disciplina indica uma coisa, que você ama o seu filho. just as God says He loves us, and we know it Da mesma forma que nós sabemos que Deus nos ama. Por quê? because He takes time to discipline Porque us. simplesmente Ele nos disciplina. That doesn't mean He likes to beat us up. Não quer dizer que Ele quer dar pancada em nós. God is not a child abuser, Deus não abusa os seus filhos. but God straightens us when we go off track. Logicamente, o Senhor coloca a gente no caminho correto quando nós estamos curvando para o outro lado. Because His goal is to bring out the peaceful fruit of righteousness. Logicamente, porque o alvo do Senhor, para que justiça seja feita em nossas vidas. That means parents must correct their children Sabemos que os pais devem corrigir os seus filhos, without condemning them, sem condená-los, and never in anger, nunca com a raiva, but calmly, mas calmamente, quickly, rapidamente and sparingly. e logicamente sem medo de apreciar o mundo dessas crianças com a cabo. One other word to parents. Mais uma palavra para os pais. It's important that parents are consistent. Uma coisa de grande importância é que o pai e a mãe sejam consistentes. Now, consistency is something that we all should demonstrate. Consistência é uma coisa que todos nós devemos mostrar. God demonstrates His consistency. Deus mostra a sua consistência para conosco. Psalm 145 Salmo 145 nos diz. says that He is righteous in all of His E ways. logicamente ele diz que ele é justo em todas as suas maneiras e seus caminhos. No wonder God is called the rock. Dessa é a razão pela qual Deus é chamado que ele é a pedra, a rocha. It means parents need to be very consistent. Nós temos a necessidade como os pais de serem consistentes. That means when you do mess up, admit it to your children. Logicamente, quando nós como pais falhamos, devemos reconhecer e confessar aos filhos. But above all, keep your promises. Mas acima de tudo, mantenha as suas promessas verdadeiras. Many parents make idle threats. A verdade é que muitas vezes os pais têm uma tendência de dar advertências falsas. That when they don't carry it E out, logicamente, quando o pai não age ou a mãe não age dentro dessas advertências, they've just conveyed that they're liars. logicamente eles simplesmente estão revelando que são mentirosos. The children recognize E os filhos, logicamente,
capta esse reflexo. Whenever we have missed keeping a promise, Logicamente, não devemos falhar com as nossas promessas. make sure you keep your promises. Mantenha a sua promessa. Even in the area of being on time. Mesmo também relacionado com os seus tempos e os seus compromissos sobre o horário. My wife and I had some children over from the church to our house. Interessante que eu e minha esposa, nós tínhamos filhos de um casal em minha casa. And this one brother and sister E logicamente esse menino e essa menina, um irmão e irmã, were waiting for their father to pick them up. estavam esperando pelo pai para vir buscá-los. And they waited and waited. E ficaram esperando. And the father was late, E logicamente o pai estava atrasado. in fact, very late. E esse pai estava muito atrasado. The children said this, E os filhos disseram isso para nós. our father is always late. Meu pai está sempre atrasado. You hear what they said? Você notou o que os filhos estão dizendo a respeito dos pais? They just said, our father is a liar. Eles simplesmente disseram, nosso papai é mentiroso. It's not a man of his word. Não é um homem de sua palavra. Isn't that sad? Não é uma coisa triste, meus queridos. One of the things we can do is keep our promises. Uma das coisas que devemos fazer é manter as nossas palavras. Children need to be taught that by example. E nossos filhos têm necessidade de aprender através dos nossos exemplos. One last area of communication Mais um ponto relacionado com a comunicação. is how children are to communicate to parents. Da forma que os filhos devem comunicar-se com os pais. It's not an option. Não é uma opção. In the book of Ephesians it says that children are to obey their parents. É simplesmente um comando e que filhos devem obedecer aos seus pais. The children are to show honor to their parents. E que os filhos têm que mostrar honra aos seus pais. We live in a day when parents are getting older, Nós estamos vivendo num dia que os pais vão ficando idosos e mais idosos. and many adult children E muitos filhos que são adultos já. have parents that are getting very old. E logicamente tem seus pais que já são bem idosos. Too many times the older person is just set aside. E logicamente, às vezes, essas pessoas idosas são simplesmente jogadas na lateral. Where the book of Proverbs says they are to be given respect. E aonde que no livro de Provérbios nos diz que devemos dar respeito. Matter of fact, the gray hair is a sign of honor. Logicamente, devemos lembrar que o cabelo branco é um sinal de honra. So we live in a time when children forsake their parents. Logicamente, nós vivemos dias que os filhos simplesmente abandonam seus pais. They put them in an old folks' home, Eles colocam eles em asilos, or they're not in the same community, aonde que não estão na mesma comunidade ou cidade. and they don't call them, E os filhos não vão lá visitá-lo, nem telefonam para eles. and they're not showing them the honor that is due to them. Lógico que não estão mostrando honra a qual eles merecem como pai e mãe. There's a very sad, popular song in the United States Existe uma canção bem velha lá nos Estados Unidos que vai dessa forma. that was popular back in the 60s. Era uma canção muito famosa em 1960. It's called Cats in the Cradle. The cats and the crater and the silver spoon took this baby to the moon. When you coming home, father? I don't know when. We get together then. The cats and the crater and the silver spoon. Alguém conhece essa música? Oxe? Okay, go ahead. Now, the essence of the song A essência desta canção, traduzindo agora, is the father comes home and the son is anxious to see him. logicamente a música é relacionada entre um pai e um filho. E o pai vem para casa. And the son wants the father to play with him. E logicamente esse filho queria que o pai brincasse com essa criança. But the father doesn't have time. Mas o papai nunca teve tempo para brincar com essa And he criança. says, someday, son, we'll do that. E logicamente a música diz, talvez um dia, filho, talvez um dia. The song takes the son progressively in E age. logicamente a canção começa a fazer a progressividade da idade do filho crescendo. Where he comes, every time he asks the dad for time. E logicamente toda vez que ele pedia um tempinho do seu pai, But the dad never has any time. o papai nunca tinha tempo para esse filho. And finally, the dad is very old. Agora chega a um certo ponto que o papai é bem idoso. And now the son
is very successful. E logicamente esse filho já entrou na carreira e tem um sucesso em sua vida. And the dad calls the son E logicamente o pai está chamando, telefonando para o filho. and says, son, come over and see me. E logicamente o pai está implorando, filho, quando é que você vai vir me ver? And the son replied the same way the dad always had. E logicamente o filho responde da forma que o pai respondia para ele. One day I will, Talvez um dia, papai, eu vou te ver. but right now I'm busy. Mas no momento eu estou ocupado. We'll get together then. Talvez um dia nós vamos estar juntos novamente. Sadly, that's what exactly has happened. É uma coisa muito triste essa canção que relata esse relacionamento de pai para filho e vice-versa. As families have not focused on communication. Lógico, quando nós temos a família que não é relacionado ao compromisso de comunicação, They pushed it out and said, someday we're going to communicate. logicamente eles empurram do lado, qualquer dia, outro dia nós vamos nos comunicar. Someday we're going to work on the communication in our marriage. Talvez um dia nós vamos entrar para comunicar dentro do nosso matrimônio. Someday we're going to work on communication with our E children. logicamente, talvez um dia nós queremos trabalhar no ato de comunicação com os nossos filhos. But we're going to raise children that act just like we do. E logicamente nós temos uma tendência de criar os nossos filhos da mesma forma que nós somos. The Bible is very clear in the book of E Galatians. logicamente no livro de Gálatas as escrituras nos diz To be not deceived. para que não sejam enganados. God is not mocked. Deus não é enganado, Whatever we sow, porque aquilo que nós plantamos, that is what we're going to reap. aquilo é o fruto que vamos colher. My call on you this evening Então, o meu chamado para com vocês esta noite, is to take serious the Word of God. para que você pegue e leve a palavra do Senhor seriamente. If there have been things we pointed out tonight E logicamente, se tem algo que foi mencionado aqui entre nós, that need to change in your life, existe essa necessidade dessa mudança em sua vida. the book of Proverbs reminds us, Logicamente, o livro de Provérbios he that covers his sin nos traz um lembrete que aquele que cobre os seus pecados will never prosper. nunca receberão prosperidade. But he that confesses Mas aquele que simplesmente confessa and forsakes his sin e esqueça o seu pecado, will find mercy. encontrará misericórdia. Amen. Amém. Amém. Meus queridos, Bob, is there anything else you want to question and answers? Okay. Eu gostaria de abrir, pelo menos para 2 ou 3 perguntas, se existe alguém na audiência, logicamente aqui na igreja, que gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser em inglês, por reverendo, ou pode ser em português para mim, que eu possa relatar a ele. E não, seja o que for, não existe, eu devo acrescentar que não existe famílias perfeitas. A sua não é perfeita como a minha não é perfeita. A única coisa perfeita são os princípios da palavra de Deus, que se seguirmos esses princípios, nós temos o sucesso, até mesmo dentro da família. Ok, meus queridos? Algo de... Gostaria... Eu gostaria de acrescentar um testemunho da minha vida que é relacionado ao que nós estamos falando aqui. Eu tenho um filho que hoje ele é pai de 3 filhos. Na verdade eu tenho 2 filhos. Um filho tem 3 filhos e ele é casado com uma japonesa, mas meu filho é loiro de olho verde. E meus netinhos são loiros de olhos verdes com o olho rasgado, porque a mãe é japonesa. Coisa mais interessante, mais linda do mundo. Logicamente, quando estamos nos referindo aos ensinamento da palavra, nós temos a necessidade de aplicar. E não somente ser aplicada nas nossas vidas, mas ver o fruto da nossa aplicação na vida dos nossos filhos. E esse meu filho, eu relato para vocês agora. Marcelo, o nome dele, tinha 7 anos de idade. Estou em casa e, como vocês sabem, nos Estados Unidos, a maioria das casas não existe cerca, é tudo aberto, grama entre todos os vizinhos. E esse meu vizinho que morava no fundo do meu quintal tinha pé de maçã. E logicamente meu filho, 7 anos de idade, simplesmente resolveu fazer algo de grande importância. Sair do meu jardim, esqueceu a barreira de divisão
e simplesmente foi lá no pé de maçã do meu vizinho. E acontece que eu, como pai, estou trabalhando ali no último quarto e observei e fiquei só de tocaio, esperando o que ia acontecer. E foi exatamente o que eu estava pensando. Subiu lá o máximo que podia e pegou uma maçã. Mas estava verde, estava azeda, que não tinha cabimento. Pegou e jogou a maçã no chão, na grama. Eu, como pai, estava observando. De repente abri a porta, a janela do quarto. Falei: Marcelo, quero você aqui agora no seu quarto. Na cautela que o reverendo mencionou, com a calma, nunca disciplina seus filhos com a raiva, nunca disciplina seus filhos com a mão. A mão é para abraçar, é para beijar. Você não pode utilizar as suas mãos. As Escrituras nos dizem no livro de Provérbios que você pode usar a vara, que você bata, que eles não vão morrer. E uma coisa interessante nos nossos filhos e filhas, que Deus fez uma parte essencial, molinha, gostosa, que você dá uma bolachada, ele vai arder e não mata a criança. Meu filho veio correndo para dentro de casa e já estava suspeito do que ia acontecer. Levei ele para a cama dele, falei: vira o bumbum aí, filho. Levou e ali peguei aquela tábua, se chama Tábua da Sabedoria. Trouxe e apliquei sabedoria naquela parte sagrada dele. Logicamente, esse meu filho lastimou até o dia que ele nasceu, que acabou. Falou: pai, é melhor morrer do que sofrer desse jeito. É o que nós fazemos também, não é, meus queridos? Quando Deus está aplicando a sua mão de disciplina em nossas vidas, parece o fim do mundo. Disciplinei meu filho. Basicamente, meu coração estava doendo mais que o bumbum dele. Mas eu tinha que fazer isso, porque é um mandamento da palavra. Devo aplicar. Logicamente, quando eu terminei, ele chorando, como pai, fui lá, trouxe ele, sentou no meu colo. Falei: filho, você fez algo que Deus não quer que a gente faça. Não deve roubar. A palavra nos diz. E o que é que você fez? Você simplesmente foi no jardim do Steve e pegou a maçã e comeu como se fosse sua. Você quer que eu vou comprar uma dúzia de maçã para você? Não quero, não, pai. E por que você foi pegar a maçã do Steve? Meus filhos, meus queridos, abracei, beijei meu filho, falei que eu amava ele. Mas agora eu fiz algo de grande importância, que é pior, que eu estava fora de levar uma surra no bumbum ali. Falei: nós vamos ver o Steve agora. Peguei ele e fomos. Falei: eu quero que você pegue a maçã. Ali, vamos lá, pegamos. Caminhamos até na porta do fundo da casa do Steve. E chamei o Steve. Logicamente o Steve tinha 8 filhos, era tudo malandrinho, então ele já sabia que o meu filho também cabia aquele time ali, entendeu? E logicamente eu falei: Steve, o Marcelo tem algo para dizer para você. E o Marcelo simplesmente falou: Steve, chorando: por favor, me perdoe, eu não devia ter feito isso, por favor, me perdoe. Steve, logicamente, sendo um pai de 8 filhos, passando grandes dificuldades também no passado, simplesmente botou a mão na cabeça dele e falou: Marcelo, não se preocupa, está tudo bem. Logicamente eu entendi que ele foi perdoado. Eu falei: Marcelo, filho, você pode ir embora para casa. Está tudo bem, agora está perdoado. E ele foi. Eu aproximei do Steve, falei: Steve, você me desculpa meu filho ter feito isso com o seu pé de maçã. Falou: Ângelo, não se preocupe. Eu falei para o Steve: Steve, eu me preocupo como pai, porque hoje é uma maçã, amanhã pode ser um carro, ou pode ser um banco, ou qualquer outra coisa. Meus filhos, nós devemos fazer a correção nos nossos filhos. E vocês querem saber de uma coisa? Eu achei que eu era duro com meu filho. Esse meu filho tem 3 filhos. E esses 3 netos que eu tenho hoje é casca de goiaba dura. O de 2 anos de idade pegou um brinquedo e simplesmente jogou na tela de televisão de 48 polegadas, espatifou. A outra netinha foi lá e pegou o tablete da mãe e jogou dentro do toalete. Existe um provérbio nos Estados Unidos que diz assim: o que pai e mãe faz
moderadamente, os filhos fazem em excesso. O que pai e mãe faz moderadamente, filhos fazem em excesso. Meus queridos, vamos agir na vida dos nossos filhos. Vamos seguir os princípios da palavra esclarecido claramente pelo Reverend Bob Brubaker. E nesse momento eu quero orar com vocês para dar encerramento. Vamos orar, meus queridos. Pai, nesse momento quero agradecer, Senhor, pela sua santa palavra, que funciona, trabalha como uma espada que corta de ambos os lados. Pai, tu deseja verdade lá no íntimo, nos nossos corações. Logicamente, como Davi, de Salmo 51, criai em mim, Senhor, um coração novo. Talvez como pai, como mãe, nós estamos brincando com a vida dos nossos filhos. Nós estamos brincando dentro do nosso relacionamento. E a sua palavra nos chama para ser fazedores da palavra e não somente ouvintes. Pai, peço a Ti, dentro da sua graça, através do seu Santo Espírito, que nos leve ao arrependimento. Pai, sabemos que Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus misericordioso que perdoa a falha dos seus filhos. Pai, necessitamos dessa sua graça e dessa sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos falidos e caídos da sua graça. Pai, mas peço a Ti, nesse momento, que o Seu Santo Espírito toque os corações aqui de pai e de mãe, para ter uma consistência em suas vidas, para que sejamos um exemplo digno de uma vida verdadeira, comprometida para contigo. Pai, agradecemos pelas palavras de Bob Brubaker, que foram profundas aos nossos corações. Pai, peço que continue trabalhando em nós. E, Senhor, aqueles que talvez até falharam e caíram nessas áreas em suas vidas, nunca é tarde para contigo, porque Tu és um Deus bom que nos dá outras oportunidades. Se não como pai, se não como mãe, sim como avós, que podemos dar o exemplo para os filhos que entram e estão numa luta, nessa dificuldade, Senhor. Enfim, seja glorificado através da vida dos seus filhos, dessa comunidade, através dessa sua santa igreja, Senhor, através dessas famílias que serão famílias santas, para a glória e honra do Seu nome, Senhor. Pai, nesse momento eu peço as Suas bênçãos sobre a vida do pastor Flávio, da sua esposa, dos seus filhos, que as Suas bênçãos, Senhor, a bênção do Altíssimo, caia sobre essa família, para que seja um exemplo, uma reflexão do Cristo vivo. E todas as famílias que aqui se encontram, aos membros do conselho, Senhor, utilizem nossas vidas através do exemplo. Fale conosco, fortaleça nossas vidas, Senhor, com a Sua presença. Queima nossos corações com esse zelo, com esse desejo de ter Tu profundamente no nosso interior em verdade. Pai, agradeço pela Sua bondade, pelo trabalho que Tu vai fazer em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Flávio. Quero Robert, tudo bom? Nós queremos agradecer ao Robert grandemente e ao Ângelo, e a gente louva a Deus pela vida deles, né? Eu queria só esclarecer uma coisa aqui também, que eu ouvi lá na terça-feira que eu fui lá. O Robert teve toda essa disposição de participar do triatlon 19 vezes, e ele não tem muita saúde, ele teve pneumonia, né, Robert? Uma doença rara,
uma doença rara pulmonar, ele só tem 80% do funcionamento do seu pulmão. Mesmo assim, ele teve essa disposição toda. E lá foi perguntada a idade dele. O Ângelo até disse que isso não se perguntava, né? Mas é admirável. E ele está jovem, né? Rejuvenescido, e Deus tem guardado a vida dele. Não vou dizer a idade dele, você pode ficar curioso. Mas é uma pessoa bem jovial, né? Graças a Deus pela vida dele, que Deus tem preservado. E certamente, para usar muito ainda como usou hoje, para falar aos nossos corações. Eu quero que você aplique o que você ouviu nessa noite, para a sua vida, para a sua família, e que Deus possa abençoar você. Eu queria, já foi horário, já orando, já encerrando, eu queria só passar o slide aqui da próxima programação, pedir ao Leandro aí para passar. Nós teremos nosso próximo encontro, dia 19. Olha quem vai pregar. Camarada lá da Bahia, né, Marival? De Pernambuco, né? É da Bahia mesmo, né? Está em Baiano, então vai estar aí. Então, o próximo encontro, o tema é macho e fêmea. Ele é bem direto também nesse tema. Então, o próximo será no dia 19 de maio. E nós teremos o pastor Arivaldo, né? E em junho nós estamos preparando ainda. Nós teremos aí também no dia 16 de junho, provavelmente o pastor Ricardo falando sobre namoro, aqui no dia 16 de junho. Mas também nós temos uma outra programação. Passa aí de novo, Leandro, por favor. Do grupo de casa, do grupo nos lares, né? Amanhã nós temos na casa do presbítero Paulo, na casa do Gustavo e na casa da irmã Lídia. Então, esses grupos vão se reunir amanhã para orar e também evangelizar. E temos outra programação ainda, que é da mocidade, no dia 16, é isso? 22h30, nós temos aí a programação da mocidade, tá bom? Então eu queria dar destaque a essas programações. E esse mês teremos culto da família durante todo o mês. Domingo que vem a gente continua com o culto da família. No outro domingo nós teremos o pastor Davi Sestavo, no dia 18 de maio, aqui na igreja. 18, 19 é a segunda-feira. E depois no dia 25 nós teremos o pastor Jonas Moraes. Então nós estamos em um mês de festa, um mês de orar pela família. Queridos, que Deus abençoe muito sua família. E nós vamos ficar de pé só e encerrar com uma oração e a bênção apostólica, e você sai daqui fortalecido. Lá atrás tem um chazinho com pipoca, então você pode ainda degustar um pouquinho, se você tiver tempo, tá bom? Então, e também o Robert tem alguns livros dele, e tem livros lá atrás também, se você quiser adquirir algum livro também, você pode, lá atrás tem, para você ter acesso a esses livros. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela vida do Robert, pela vida do Ângelo. Nós pedimos que o Senhor guarde nessa viagem de volta para os Estados Unidos. Que o Senhor abençoe a ele, a sua família, a sua esposa, o Ângelo também, sua família, Pai. Abençoe as nossas vidas aqui. Continua nos abençoando, Pai. Dá-nos graça para realizarmos todos esses trabalhos que nós precisamos realizar e nós queremos realizar para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou nessa noite aos nossos corações. Ajude-nos a colocar em prática. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu queria só destacar a presença do pastor Daniel, do pastor Vanei também, que está conosco. Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus abençoe.